Então vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto da bioética? Alguma coisa que surgiu essa semana? Alguma preocupação? Alguma inquietação daquilo que a gente tem estudado? Sim ou não? Como é que está? Alguém tem alguma luz aí sobre o assunto? Hein? Então vamos lá. Já caminhou um pouquinho aí sobre isso, né? Definimos já que era a bioética. Nós vimos que ela tenta regular esses comportamentos. É uma ciência muito nova, tem menos de 100 anos. E que ela se torna multidisciplinar, porque aí entra a questão de filosofia, teologia, história, direito, medicina, enfermagem, políticas de saúde pública. Essa semana eu assisti um filme de um padre, acho que é Padre Jack, não sei. Eu não guardo muito nome de filme. E cuidados paliativos. E quando você vê aquilo ali... Me fala algum médico que quer se formar para cuidados paliativos. Existe médico de cuidados paliativos? Por que nenhum médico quer fazer e quer trabalhar com cuidados paliativos? Por quê? O que você acha assim? Fala os teus resultados. Morreram 10 essa semana. Ninguém quer lidar com morte. A gente viu essa questão hoje de autonomia, né? Ou seja, ninguém... Isso é lei em qualquer lugar. Ninguém pode manipular o corpo do outro se o outro não permitir. Ok? Esse é um princípio da bioética. Se as pessoas guardam ou não, é outra coisa. Um outro princípio, não se pode fazer nada que vai piorar a tua vida. Não se pode fazer nada. Vocês acham que pode fazer redução de estômago? Pode ou não? Não posso fazer tatuagem, mas posso fazer redução de estômago. Eu não posso fazer tatuagem, ok? Mas eu posso fazer procedimentos estéticos. Vai chegar, estou economizando. Vai fazer a blepa. Pode ou não pode? Mas não posso fazer tatuagem. Mas eu posso fazer procedimentos estéticos. Ok? Procedimentos estéticos marca a pele, marca o corpo ou não? Marca? Ou é só a tatuagem? Porque a tatuagem traz mensagens, é isso? Outra coisa que a gente viu, beneficência. Tem que trazer bem, é obrigação, melhorar a vida das pessoas. E justiça, todos têm que ter direito a isso. O que nós vimos? Nós vimos todos os problemas que começaram a surgir a partir da Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial começam a surgir todos os problemas relacionados a essa manipulação do corpo em função da Alemanha. Que eles agora podem manipular corpos.
que eles podem usar cobaias humanas. Eles podem usar cobaias humanas? Não sei se vocês se lembram, acho que tem uns 20 anos isso, um prefeito de uma cidade do Paraná, ele e a mulher foram presos por rituais satânicos de crianças que sumiam na cidade. Faz tempo isso, lembra disso? E depois descobriram que essas crianças sumiam não por causa de rituais satânicos, por causa de tráfico de órgãos. Só para assustar mais ainda vocês. Você tem noção de quantas pessoas somem todos os dias? Não? Alguém tem algum parente conhecido, desaparecido? Aqui? Tem, não? Fácil encontrar essas pessoas desaparecidas ou não? Hoje é o terror. Então nós vimos em 96 a questão do transporte, né, de órgãos. E aí vem a engenharia genética e eugenia, que é uma reprodução assistida e o destino dos embriões. Então, em 96, olha o que acontece. Em 96 é o grande boom de tudo que a gente tem hoje para resolver. Clonaram a primeira ovelha, a Dolly. Lembra da Dolly? A Dolly morreu. Queria só falar isso para vocês. A Dolly já morreu. Vocês acham que pode clonar ou não pode clonar? Não pode clonar? Por quê? Não, também não falo o contrário. Então me fala o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala isso, mas o que a palavra de Deus fala? Mas também não diz nada que não pode. Mas eu vou pelo que está dizendo na palavra. Então, mas o que está escrito? Mas ela não fala, pode ser clonado, um ser humano. Deus falou para você casar com ela? Não, mas ela não... Foi dando tudo certo. Pode ou não pode clonar? Não pode, mas pode. Quando que aconteceu a primeira clonagem? Não, Gênesis 2. Como que Eva foi feita? Da costela. Isso não é clonagem? Não, ela nasceu da onde? Do útero do Adão. Foi. Da costela. E aí, como é que foi isso? Da criação de Deus pode. Deus pode. Homem não. Qual foi a grande vantagem da clonagem? Oi? Foi dando tudo certo? A clonagem deu boom numa outra coisa, na inseminação artificial. Da onde vem inseminação in vitro. Porque o que é clonagem? A clonagem nada mais é, nada menos do que uma inseminação artificial. Não tem esses caras que têm dificuldade e aí o espermatozoide morre e depois no clonam? Não fazem inseminação? E aí? Não é lindo isso?
Da clonagem, qual que foi a grande vantagem da clonagem? Eu vou preparar alguém que vai me dar aquilo que eu preciso. Então você lembra que você tem um problema de transplante de medula óssea, não tem? Então você precisa ter alguém que seja compatível. Eu posso clonar, fazer um ser que vai nascer com aquela medula que eu preciso. Compatível. Você pode chamar agora o casal e fazer o quê? Nascer uma criança que tenha um rim que seja compatível ao rim do adulto. Você pode fazer alguém nascer agora com um coração que é compatível. Que era uma ilha, exatamente. E tem um cara que já começou a falar isso em 1974, chamado Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Que era uma comunidade criada de Frankensteins. Mas aí, pode ou não pode? Você está precisando de uma medula óssea, você está precisando de um coração, você está precisando de um rim. Você fala, não, eu não quero. Ah, esse é o nosso... Já mexeu, nossa, meu filho. Você furaria a fila de transplante, se você pudesse, para poder fazer o transplante para o teu filho? Oi? Gente, eu estou mexendo com as coisas mais ruins que vocês têm por dentro. Transfusão de sangue. O que você acha, irmã? Não, testemunho de Jeová eu já sei a resposta. Faz ou não faz testemunho de Jeová? Transfusão de sangue. Meu filho teve uma aula agora disso aí. Se a família souber, você está encrencado. Eugenia. Melhorar a raça. Então, gente, não é legal isso, cara, de você gerar um ser que tem uma medula compatível e vai trazer vida a você, que vai trazer cura. Isso é problema teu, você que está falando. Para mim, ele é uma bênção. Porque eu preciso. É uma cobaia. Porque eu não preciso. Ele é uma cobaia. Eu tinha um professor de sociologia, ele falou que as mulheres deveriam ser remuneradas porque elas são as maiores provedoras de mão de obra que existe. Se as mulheres fecharem o útero, não há mais mão de obra na terra. Não vai gerar vida. Se não gerar vida, não tem mão de obra. Se não tiver mão de obra, todo mundo morre. Mas será que a mulher, ela entende que quando ela está gerando vida, ela está gerando mão de obra? Gente, esses caras não têm sentimento, cara. Você senta, você fala assim, cara, eu não estou ouvindo isso. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Tem uma lógica, não tem uma lógica?
Os meios justificam os fins? Vale tudo? Eu não sei quantos embriões você tem aí fertilizado, que estão tudo em bancos genéticos aí. Na minha época, quando eu era adolescente, o Fantástico sempre passava aqueles caras que gastavam a maior grana, que quando ia morrer congelavam, porque eles sabiam que lá na frente... Foi congelado? Ele pagava uma mensalidade para essa empresa, CRIO, não sei das quantas, que quando ele ficasse doente e viesse a falecer, ele ia ser congelado, e aí quando descobrissem a cura dessa doença, ia descongelar ele e fazer o tratamento para ele reviver, sei lá. Você sabia que um foi congelado e quando eles foram transportar, caiu, quebrou? Quebrou! A família estava processando porque quebrou o cara, pô. No final. Necessidade e também do benefício. Porque a gente pensa no final, não, eu vou ser curado. Mas ninguém pensa em trabalhar a cabeça daquela criança que veio, se ela está pronta a doar o órgão para aquele que precisa. Mas eu estou um pouco me lixando com essa criança. É tão importante para mim, o que é? O Walt Disney foi um dos que foi congelado. Ele esperando a cura. Não, quando vier a cura, me descongela e tá, final. Só que quando foram descongelar ele, os glóbulos estavam cristalizados, um furou o outro e ele morreu. Não, ele morreu antes ou morreu depois de congelado? No descongelamento ele morreu? Ele morreu foi no descongelamento ou ele morreu antes? Porque a partir do momento que você é congelado, você morreu. E o mapeamento do DNA? Os cromossomos, isso é fantástico, não é? Saber qual é, né? Acho que são 500 e pouco, não sei. Mapeamento daquilo. Gente, acho aquilo lindo. Tudo isso é muito lindo. Mas aí a gente vai esbarrar numa coisa. Tá? Como de lidar com os direitos humanos? Quem que decide? Sim. A gente viveu um momento agora terrível, né? Ninguém podia imaginar que ia acontecer a pandemia. Você tem 10 pacientes com Covid, 5 quartos de UTI, 5 leitos de UTI. Quem vai para UTI? Quem tem mais possibilidade de vida. Lindo, fala isso para uma família. Lindo é, agora você, nossa, acho que você está ruim, hein? Ou você está maldosa. O que é feito ou o que você acha que tem que ser feito? Não, é o que é feito. Quem que vai para o leito? Para todo mundo. Mas quem que vai para o leito? Só tem 5. É aquele que tem mais chance de viver. O que está menos pior. Lá não tem preferência. Lembra daquele hospital que eu falei em Franco da Rocha? Que é de alta complexidade. E que ninguém... Quando eu entrei ali, eu entrei no Juqueri. Eu falei, vem aqui. Todo mundo falou, não é aqui, você tem que subir mais. Na hora que eu cheguei, que eu olhei, eu falei, não é possível, deixa eu voltar para o Juqueri.
Porque isso aqui não existe no Brasil, isso aqui não pode ter no Brasil. Não pode ter um hospital desse no Brasil. Como que era feita as seleções lá, Rose? Como assim? Quem que vai ser atendido? Quem que era atendido ali? Quem eram os médicos que estavam ali? Pessoas que a gente trabalha com regionalização da assistência. Então, pessoas que eram indicadas para ir para lá. Só indicados. E era um hospital referência do Estado? É um hospital de referência no Estado. É um hospital referenciado, porta fechada, a gente chama. Eu só soube disso porque ela trabalhava lá e ela me chamou para poder falar lá. E assim, vocês podiam falar que tinha outras pessoas ou não? Quando chegava já alguém lá? Às vezes chegava a vaga zero. Né? Até hoje funciona assim, né? Porque às vezes você tem 11 leitos na UTI e tem 5 esperando para entrar. Aí tem o protocolo, você tem que definir quem vai entrar. E às vezes quem está fazendo regulação lá no Estado tem 10 para colocar para dentro. Fala, vai, vaga zero. Existe um negócio de fila, não tem? Um negócio na fila que quando precisa de UTI, precisa de... E aí vai para essa lista. Como é que chama essa lista aí? Cross. Vai para o cross. Eu não sabia que tinha esse negócio de cross. É a regulação do Estado, regula todas as vagas de UTI. Eles vão sabendo aonde que tem. E aí eles vão encaminhando. E as vagas, elas são escolhidas, elas são disponibilizadas. Quais são os critérios? Pacientes que precisam de equipamentos de suporte à vida. Eles veem a questão de idade? Sim, idade, ou que tem um prognóstico mais positivo. Nós somos Deus ou não somos Deus? Então está na hora da igreja começar a se posicionar. A gente já discutia isso desde 78. Mas a gente só está preocupado com uma coisa. Quando você pergunta para um pastor, como que é a sua igreja? Ele fala, minha igreja tem 300 almas. Então você não tem uma igreja, você tem um cemitério, pô. Não é isso? Não, a minha igreja tem 1000 almas. A minha igreja não tem corpo, não tem sentimento, não tem dor, não tem. Então, como que a gente vai repensar o ser humano? E é difícil repensar o ser humano. Ontem, conversando com o menino, que hoje ele é gerente administrativo dessa igreja que eu falei lá, ele começou a perguntar para mim, pastor, como que é a questão de assistência social aí na igreja? Eu falei, a gente, desde a época da pandemia, a gente faz um processo de avaliação, de critério, de visitação, a gente disponibiliza quais são as redes que tem aqui na cidade. Aí ele pegou e falou, olha, aqui aconteceu que todo mundo, a igreja, o pastor começou essa igreja, o coração aberto, então falou, você que tem necessidade, vem aqui. Aí começou a pagar aluguel, começou a pagar água, luz, começou a pagar remédio, começou a pagar tudo. E aí ele falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso aqui, vamos saber se essa pessoa realmente precisa. Então, quando as pessoas vinham, pedia, e ele falou, agora eu vou fazer uma visita, me dá teu endereço, as pessoas começaram a falar, não, não precisa mais. Não precisa, não, agora eu não preciso mais. Marcou de fazer visita? Então a gente olha um lado e não olha o outro também. Quem é esse ser humano que nós estamos lidando? Quem é esse ser humano que nós estamos lidando? Então, quando que eu posso suspender o tratamento num paciente terminal?
Como suspender um tratamento para que um paciente tenha uma morte digna? Quando esse padre, interessante nesse filme, que ele resolve da própria família dele criar essa instituição de cuidados paliativos, o arcebispo chega para ele e fala: como é que você faz uma coisa com o dinheiro da igreja que não dá resultado? Ele fala: eu não sei como é que o senhor conseguiu os seus bens, mas eu sei como o meu veio. E tem uma coisa que eu descobri: o senhor bebe demais, né? Não é com o teu dinheiro. E essa instituição não é da igreja. Você sabe, esse jovem padre, ele tem um tumor. Posso contar o resto? Deixa eu contar o resto da história. E ele é chamado para falar de cuidados paliativos na Europa. Mas ele conta da história dele, que ele estava morrendo. Um médico pode desligar aparelho? Pode? Pode. Então, mas aí que está. Se ele não pode, e ele olha o paciente, ele vai encaminhar para a UTI? Porque ele vai encaminhar alguém que não tem mais condições para a UTI. E aí depois ele não vai poder desligar, porque ele não sabe quanto tempo aquela pessoa vai ficar ali. Então o que ele faz? Oi? Então ele nem manda. Então, teve vários casos aqui de gente que chegou na Suban com câncer já terminal e o médico mandou ir para casa. E aí a família entrou com uma ação, obrigou a internar, porque em casa não tem medicação suficiente para essa pessoa. O problema é que você entra no hospital, você prolonga os dias dessa pessoa. Sim, mas é que está. Dá licença. Ninguém, aqui está em casa, ninguém está te ouvindo. Quando meu pai, ele teve Parkinson, e aí ele fez uma cirurgia e o organismo dele não retornou. Foi o último estágio do Parkinson, e Parkinson não mata ninguém, mas o corpo não reage mais. Então foram 60 dias de UTI, e ele olhando para a gente, olhando para a máquina, e pelo olhar ele falava: desliga essa máquina que eu não estou aguentando mais. Então ele tinha uma embolia pulmonar atrás da outra, né? Foi muito sofrido. E nós pedíamos para os médicos para que eles dessem uma forma, um alívio, para que ele partisse de uma maneira ainda digna, né? E não, eles diziam: enquanto houver vida, ele vai continuar aqui. E nós, todos os dias na UTI, 60 dias, quando já viram que não dava, sedaram. Sedaram porque as pernas já estavam curvadas, ele tinha perdido quase 20 quilos. Estava ali numa situação tenebrosa. Hoje eu acompanho essa questão dos cuidados paliativos pela situação do meu pai, porque eu não quero que ninguém da minha família passe por isso. Foi um sofrimento horroroso. E se ele tivesse partido junto com a gente, com os netos, sabe, de uma maneira mais tranquila. Tá? A gente está falando de cuidados paliativos em casa ou numa instituição, só cuidados paliativos, a gente está falando hospitalar. Aí ele estava o quê? Sendo tratado. Então, o que os médicos não querem? Porque se levar para o tratamento, não pode desligar, está lá dentro.
Então, eles têm que usar todos os meios que existem para poder manter a vida. E aí que vem a grande crise do médico, que ele tem que manter a vida de alguém que está para morrer, sendo que tem um monte de gente que tem possibilidade de viver e não tem vaga porque aquela pessoa está ali. E ela não tem mais condições de vida. Só que a família, vocês entenderam que se conversasse com vocês, olha, vamos levar ele para casa, vocês aceitariam. Tem gente que se você falar, vou levar para casa, vai criar um barraco. Vai entrar com ação. Tá. Quer ver, o Alê também viveu isso aí, o pai dele. Só que o pai ficou em casa, não foi? Não, meu pai, ele ficou por um bom tempo em casa e chegou super bem no hospital. E, assim, conversando normalmente com meu pai, ele tinha um problema no pulmão. E a hora que eu saí do quarto, assim, ele teve que ir às pressas para UTI, mas totalmente lúcido. E aí, a hora que eu vi, meu pai saindo entubado. Aí eu perguntei para o médico, falei assim, mas você entubou meu pai? Não veio perguntar nada, não fazer nada? O médico virou para mim e falou assim, se eu deixasse seu pai na situação que ele estava, ele poderia morrer na minha mão. E eu não posso permitir isso. E aí ele foi para a UTI, e no dia seguinte, eu fui ver a situação que ele estava, eu comecei a pedir para Deus. Falei assim, Deus, eu não quero ver meu pai nessa situação e que seja a vontade do Senhor, e eu não quero que ele fique sofrendo nessa situação, né, de ficar vários dias protelando na UTI. E Deus foi maravilhoso, em 3 dias meu pai partiu para a glória, mas é uma situação difícil. A família aceitou ficar em casa. A tua mãe, minha sogra. Então, daí. Os médicos, uma vez que ele levou para o hospital, ele vai fazer de tudo para viver. Vem cá, Cláudio, ou vem cá, ou Carlos. Oi. É que eu queria chegar aqui. O que é a vida? Quando começa a vida? O que significa a vida? O que é dignidade da vida? Diante da lei, Dr. Carlos. Bom dia, irmãos. Paz. Um tema bem espinhoso, né? Porque nós temos o aspecto religioso, o aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto da medicina e o aspecto jurídico, né? O que a lei diz que é a vida, né? O que a lei protege em termos de vida, né? O caso de vocês foi bem emblemático. Eu também tive problema com a minha mãe de câncer, e eu tinha 10 anos, era outra época, vamos falar de 40 anos atrás aí. E eu lembro da reunião de família em casa, decidindo se ela sairia do hospital e viria para casa, porque os médicos já falaram que não tinha mais condições, ela estava em estado terminal do câncer, né? E eu lembro da família decidindo que ela deveria voltar para casa, como a tua família, né, desejava. E ela voltou e teve os últimos dias ali com a família, muito sofrido, mas não se prolongou por tanto tempo. Acho que essa foi a grande vantagem ali, né? Agora, e os médicos hoje em dia? Porque isso nós estamos falando há 40 anos, né? 40 anos, as coisas não eram como hoje, que está tudo, sai na internet, todo mundo, né, com conhecimento maior e querendo, né? Minha irmã é médica, ela fala, todo momento ela tem o medo de ser processada. Então, hoje é outra época, então tem médicos que, ao enfrentar esse tipo de situação, podem tomar um determinado caminho ou outro, dependendo da complexidade do caso. Se ele achar ali que tem alguma ainda chance de recuperação, ele não vai deixar, né, ir para casa, né? Então, vamos lá falar
a morte encefálica. Ali já não tem mais solução nenhuma. Nesse caso, desliga o aparelho e espera. Mas é muito difícil, porque aí eu vou, na próxima semana, né, pastor, trazer todo o aspecto jurídico, a partir da Constituição, depois as normas supralegais, que são acordos internacionais que o Brasil recepcionou, aí vão para as leis, e aí a gente vai entender um pouco mais. Então vamos lá. A gente tem dois aspectos aqui, né? Tem o seu, que você está olhando, o sofrimento. Você tem do paciente. Ele quer ou não quer? Você já perguntou para o paciente se ele quer que desliga? Já perguntou para o paciente o que ele quer? Porque você está aliviando a dor dele, ou você está aliviando a tua? Tá, então a gente está falando do sedado e do consciente. E até o sedado, a gente tem essa possibilidade de saber se ele quer que desliga, que ele está sedado. Tem um caso na Unicamp que se chama Maria do Carmo. Acho que ela já deve estar, não sei se ela faleceu, mas quando eu fiz capelania, quando ela foi ter o parto, ela teve uma convulsão e ela entrou em coma. A criança nasceu, ela já estava há 13 anos na UTI. UTI não, estava no quarto, sedada. Então tem que fazer todos os dias passar, fazer todas as higienes, cuidado para não dar aquelas... E a gente teve um caso aqui na igreja, de alguém que frequentou essa igreja. Como que é? Ela se chamava Elizabeth, né, a filha da Dona Nega. Ela ficou 12 anos em coma, em casa, sendo tratada em casa. 12 anos em coma. A família pode fazer alguma coisa? Doze anos. Faleceu o ano passado, né? A Beth. Foi uma convulsão, não voltou mais. Você já imaginou você cuidar de alguém 12 anos em casa que não fala? Não... E aí? Quando se origina a vida? Que era o tema agora que a gente vai ir matando um por um. Isso eu só cutuquei vocês, para depois a gente começar a vir resolvendo, tentando resolver essas coisas. Vocês acham que dá para resolver isso aí? O que vocês acham? Eu estou em casa, o telefone toca. Pastor, o senhor vem orar pela minha mãe, ela está na UTI. Acho que ela tem 87 anos, já está 20 dias internada. Está aqui na UTI, não tem mais vida. Está aqui só sobre aparelhos. Eu fui lá visitar essa senhora, mãe do Salomão. Entrei na UTI, orei, pedi que Deus estivesse com a vida dela, lá em Cajamar. Aí voltei para casa. 3 dias depois, o telefone toca no mesmo horário. Pastor, quero falar da minha mãe. Já olhei para a Marli e falei, estou indo para Cajamar, vai ter um velório. Ela saiu da UTI. Está em casa. Ela viveu mais 3 anos. Aí estão me contratando para ir na UTI.
94 anos. Está aí? Então a gente precisa descobrir essas perguntas. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Então o que vocês acham? Dente por dente, olho por olho? O que vocês acham desse ditado? Oi. Faleceu, 56 anos. Ele teve um câncer no intestino, fez tudo particular, e o médico falou que ele ia ficar curado. Só que aí, quando ele foi para o hospital, ele tinha que fazer a químio, porque já tinha metástase no fígado. Mas o médico falou que com a químio ele ia ficar bom no fígado, e o intestino já estava zerado, não tinha mais nada. De repente, não fizeram a químio nele, e não deram o remédio que ele tinha que tomar também lá no hospital, e o hospital falou que não tinha jeito, condenou ele, né? Aí o médico particular falava que tinha, e o médico... Bom, no fim de tudo, ele tinha gasto muito, até o que ele não tinha mais, por causa dessa enfermidade. E ele não quis mais se tratar, ele quis ir para o paliativo. E foi terrível, porque a família, tinha a minha sobrinha, eu emociono para falar, de 9 anos, ele já tinha até neto, né? A minha cunhada também ficou desesperada, eles não queriam, não concordavam dele ficar no paliativo. Mas ele ficou. Eu fui visitá-lo um dia antes dele falecer no hospital, ele ficou no hospital paliativo. E ele estava assim, até ele se mexeu, não sei se ele ouviu, se ouve uma pessoa que está assim. Quando eu cheguei lá, ele se mexeu, pediu água, mas foi a última vez. No domingo eu estava aqui no culto, e eu vi meu telefone de tocar, que eu sempre desligo. Aí eu fui lá fora, era avisando que ele tinha acabado de falecer. No dia 4 de fevereiro, 9 horas da manhã. Foi boa essa questão. E aí está o Carlos aqui para ajudar. Carlos, quando a família... Você vê que ficou uma dúvida na família. Se poderia ou não poderia. Se ele tinha chance ou não tinha chance. Como é que age diante disso? A minha família ela é extremamente católica, então é cristão, né? Todos nós cristãos, né? Somos cristãos. E aí vinha sempre a questão da fé, no caso da minha mãe, né? Naquela reunião e em outros momentos, mas vamos acreditar no milagre, vamos acreditar no milagre. Nisso minha mãe sofrendo muito. Não sei se foi aqui que se falou de uma situação de começar, né, o vômito vir verde, né? Quantas vezes eu vi minha mãe nessa situação. E aí fica essa dúvida, o médico tem essa dúvida, a família tem essa dúvida, e tem que tomar, a decisão tem que ser tomada, porque tem uma pessoa sofrendo, tem uma família sofrendo. E aí, por exemplo, nesse caso, aciona a justiça ou não aciona a justiça? Quando adentrou o hospital, os médicos do hospital falaram não. E ele se cansou dessa sim de um, não de outro. Sim de um, não de outro. Daí ele se entregou. Ele falou, não, vou ficar no paliativo, então. E aí? Um médico falou uma coisa, outro médico falou a outra. Só que tem uma coisa, morreu. E agora? A esposa, mas e aí? Isso eu não quero nem saber, é ele que é juiz, ele que responda. Tá? Bom dia. Eu tenho um filho de 8 anos, fechando o diagnóstico para autismo, que foi confirmado.
numa ressonância, apresentou hipóxia no parto, que lesionou o cérebro, e era para ele ser vegetativo. E ele não é. E esse exame já foi repetido por várias vezes, porque o quadro clínico dele não é compatível com o resultado do exame. E quando ele nasceu, foi muito complicado, porque nós dois fomos para a UTI. E até hoje eu tenho questões que não têm resposta, porque ele não vinha para o quarto, o Marcelo foi até o berçário, porque a gente achou muito estranho, porque já era para ele ter retornado, né? E não explicaram o porquê que ele não vinha para o quarto. Ele permaneceu muito tempo nesse berçário. E nessa ressonância, quando veio esse resultado, eu tenho uma questão, se o fato deles terem segurado ele não se deu algo que até hoje eu não sei, né? E hoje ele tem consequências na audição, na visão, e hoje tem gastos que é difícil da gente às vezes cobrir, porque só o óculos dele fica em torno de um valor bem alto, né? E eu fico muito preocupada com isso, porque eu sei que ele tem sequelas e sequelas, né, de algo que aconteceu e que precisa ser tratado, e eu não tenho essas respostas, e eu não sei como eu deveria agir, né? Porque eu sou paciente nesse hospital que ele nasceu, e de repente eu ir buscar essas informações, hoje eu tenho receio, eu pagar as consequências também, entendeu? Vou começar pela tua situação. Às vezes vem caso para o judiciário, porque muitas vezes não chega ao judiciário. De vocês, por exemplo, acredito que não foi judicializado, né? Passaram pela situação e simplesmente tem dúvida do que aconteceu. Eu peguei um caso semelhante a esse. Semelhante, eu estou falando, estou exagerando aqui, porque fala em saúde, essas peculiaridades de cada caso podem mudar tudo, uma pequena coisa muda tudo de um caso para o outro. Mas nesse que eu apreciei, era um bebê que tinha fotos, ele em pé na palma da mão do pai, quando era, né, ali seu 1 ano, 2 anos, e aí ele passa por uma situação no hospital e sai de lá com uma paralisia cerebral grave, severa, e os pais ajuizam uma ação contra o hospital, contra o Estado, no Hospital do Estado, para receber a indenização, falando que foi erro médico. É feita toda a instrução do processo e, geralmente, o que decide é a perícia médica que é realizada, que analisa todo o prontuário e analisa a situação do paciente pós todo o tratamento realizado. E essa perícia disse que não houve erro médico. Foi assim, um dos processos mais difíceis que eu tive para julgar, porque eu olhava e não conseguia acreditar que não tinha havido erro médico. E a perícia, ela é o instrumento mais importante que nós temos para julgar, mas o juiz tem o livre convencimento, ele pode seguir ou não. E foi o único caso até hoje que eu fui contra a perícia. E entendi que houve ali, sim, um erro médico, não grave, não um erro que daria uma indenização, porque ali, quando o juiz vai julgar, ele vê se é uma culpa grave, a indenização é maior. Se foi uma culpa pequena, né, aí a indenização não fica fica um patamar menor. É um dos instrumentos que a gente usa para fixar o valor da indenização, é a culpa de quem causou o dano. Então, assim, é muito difícil falar assim, de um caso concreto que eu não tenho conhecimento nenhum. Esse caso passou por toda a instrução, houve testemunhas, médico, enfermeiros, familiares, amigos, vem a perícia, vem... E quanto tempo dura isso? Esse processo eu demorei uns 2 anos para julgar. Então, eu não tenho como dar uma resposta aqui, numa conversa assim, do que é, mas eu posso, né, explanar o que acontece no judiciário.
tem os prazos prescricionais, né? E aí tem que falar com o advogado para ele ver certinho o teu caso específico, ver se está prescrito ou não, ver se é caso de realmente buscar algum tipo de indenização. O advogado vai analisar o seu caso específico para ver a viabilidade dele ou não, né? Gente, eu não sei quantos juízes vocês conhecem na vida, eu conheço um só que eu consigo ter acesso. Primeiro, para conhecer juiz já é difícil, agora conhecer um que você tem acesso é mais difícil ainda. Então a gente quer agradecer o Carlos, ele não está aqui como juiz, mas ele está aqui como crente. Eu não sei nem se ele pode fazer essas colocações aqui dentro, tá? Mas assim, ele está disponível aqui para os irmãos. Eu acho que é algo que a gente está fazendo aqui que a gente não discute, não consegue discutir isso em igreja. E aí vocês vão falar, pastor, mas isso não tem nada a ver com Deus. Põe o outro texto para mim. Só para a gente ir para casa pensando no que Deus tem falado para a gente sobre isso. Acho que a próxima aula a gente vai falar sobre quando que nasce, quando que você pode dizer que ali tem um ser humano. Então no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto, quinto, não vai dar tempo para a gente falar. Mas o que eu quero trazer é alguns textos da Bíblia para vocês. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito também a julgamento. Então eu não posso matar ninguém. Essas 6 coisas o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então a Bíblia não diz claramente não abortarás, mas a Bíblia diz que Deus odeia quem derrama sangue inocente. A Bíblia diz não matará. Aí tem um caso em Êxodo que era a lei, como que a lei tratava a questão do aborto, mas não sei nem se eu posso considerar isso um aborto. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e essa der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que pagarão diante dos juízos. Mas se houver outros danos, eles vão morrer. Eles vão pagar com a própria vida deles. E o que diz o Papa? Olha que interessante o que o Papa diz. Eu queria que o presidente da Assembleia de Deus dissesse isso. Eu queria que o presidente da Convenção Batista Brasileira dissesse isso. Que do Sínodo Presbiteriano também dissesse isso. Ele diz: nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele feto, embrião, criança, adulto, velho, doente incurável ou agonizante. O Papa disse isso. Já são 11h10, eu já faço de propósito para não dar tempo para pergunta. Eu já faço isso mesmo para ir embora. Quem que está indo para casa com dúvida? Eu também. Sabe, eu também. Eu vou com muita... Dá uma agonia dar essa aula para vocês aqui. Isso aqui é agonizante. Tá bom? Obrigado, Carlos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento, por esse tempo. Que o Senhor nos ensine a amar, Pai, e ser justo. Que a gente seja justo. Leva-nos a Deus e nos proteja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Podei-vos ir para casa.